E junho deve ser o mês em que o Brasil terá disponível o maior número de doses de vacinas contra a Covid-19. A previsão é de que tenhamos mais de 43 milhões de doses de 3 imunizantes: Coronavac, do Butantan, Oxford AstraZeneca, da Fiocruz e da Pfizer. Além disso, a Anvisa aprovou a importação de outras 2 vacinas, a indiana Covaxin e a russa Sputnik V. Vamos entender como fica esse cenário, então, com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, Isabela Balalé. Isabela, bom dia. Bem-vinda mais uma vez à CNN. Bom dia, Daniel. Bom dia, Tainá. Todos que estão ouvindo. Bom sempre estar aqui com vocês. Isabela, essa aprovação agora da Anvisa não foi unânime, né? E tem muitos pontos ali que ainda precisam ser esclarecidos. Há uma série de restrições, apenas 1% da população de cada estado deve ser vacinada. Como que você viu essa aprovação, ainda com essas ressalvas? Não é nada bom ver uma aprovação dessa maneira. Isso gera dúvidas, inclusive para nós, né? Então, assim, é uma autorização com restrições. A população precisa de uma autorização com tranquilidade, né? Então, isso fica muito difícil de explicar para todo mundo, enfim, ainda mais nesse cenário de tanta dúvida. Pois é, o pessoal até no Twitter está marcando e perguntando, né? Afinal, por que a Anvisa, então, aprovou, já que com tantas ressalvas? Um outro assunto que eu quero abordar com você, Isabela, é anúncios que estão sendo feitos pelos estados sobre a antecipação da conclusão de programas, planos estaduais de vacinação. Aqui em São Paulo, o governador, essa semana, anunciou que vamos terminar a vacinação de toda a população adulta até o dia 31 de outubro. Você acha que isso é possível? Antecipar? O Ministério da Saúde falava em dezembro, né? E agora os estados estão antecipando entre setembro e outubro. Você acha que a gente vai conseguir chegar nessa meta nesses estados ou em boa parte do país? É difícil eu te afirmar isso, né? Para isso eu preciso entender dos estoques, a gente sabe do número de doses distribuídas, a gente sabe o número de doses aplicadas, mas a gente não conhece a população de cada um desses estados. Então, existe sempre a possibilidade de ter sido, de ter imaginado, né, uma população maior e ela ser menor para cada público-alvo. É impossível a gente ter uma resposta sem isso, sem entender quantos por cento da população já foram e quantas doses ainda sobram. Mas eu entendo que cada estado e cada município também, né, gerenciando, e a gente tem desde coberturas maiores, quer dizer, mais pessoas vacinadas num grupo que a gente tendia menor, e um grupo que a gente tendia maior e que se mostrou menor. Então, esse é sempre o desafio, que é definir o público-alvo da vacinação. Isabela, voltando a falar da Covaxin, a Sputnik V, essas vacinas que tiveram o aval da Anvisa para importação e distribuição, o que precisa ainda ficar mais claro? De que forma a gente tem a aprovação agora da Anvisa, mas o que ainda ficou pendente para a gente explicar para as pessoas em casa que estão acompanhando a gente? Por que foi diferente a forma de aprovação dessas 2 vacinas para importação, vale lembrar aqui, e distribuição, e não o uso emergencial ou uso definitivo ainda? Daniel, é como eu comecei, é muito difícil explicar, porque, sinceramente, nós também não estamos entendendo exatamente o que faz essa diferença. Toda a questão dos documentos, né, que ainda não foram totalmente apresentados, mas é o que eu falei, isso gera uma dúvida, porque se a gente só pode fazer uma quantidade limitada, o que a gente faz uma quantidade limitada? Para que a gente possa acompanhar aquele grupo e ter aí um aval mais robusto para vacinar para o maior número de pessoas. Isso, para mim, gera dúvida, isso, para mim, gera insegurança. Deve haver algum movimento da Sociedade Brasileira de Imunização, enfim, sobre essa questão da Anvisa ter aprovado dessas formas? Não, a gente trabalha muito junto, né, com o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, na realidade, e o que vai ser? Precisa entender melhor para que a gente possa, sim,
fazer o nosso posicionamento, ajudando as pessoas a entender o que realmente vai acontecer. Mas, de qualquer forma, a Anvisa de maneira nenhuma autorizaria, mesmo que com uma limitação de número de doses, jamais autorizaria uma coisa que ela não vê segura para a população. A minha preocupação isso gera muita dúvida. A gente já tem tanta correria, né, de uma vacina ou outra, mais confusão ainda, que não é o resultado da vacinação. Mas não estou dizendo que é uma irresponsabilidade, não. Certamente a Anvisa não se vê segura para fazer a compra, né, sem limitação, e quer primeiro entender esse lote, essas vacinas que estão vindo, provavelmente com dados para essas vacinas que estão vindo. Vamos explicar um dos pontos conflitantes e que causaram essas ressalvas, Isabela? Eu queria a tua ajuda para isso, que é em relação ao adenovírus replicantes. Segundo a Anvisa, dessa vez houve, ainda que com essas restrições e condicionantes à aprovação, porque no caso da Sputnik V, eles receberam informações que não haviam recebido antes, né? Um relatório técnico de autoridades em saúde internacional e que agora são informações importantes para essa segunda avaliação. Foi essa a justificativa da Anvisa. Porém, tem a ressalva de que as informações sobre a presença de adenovírus replicantes ainda não foi totalmente esclarecida. O que significa o adenovírus replicantes e por que é tão importante resolver esse ponto para ter mais segurança sobre a Sputnik V, Isabela? Então, esse realmente é o ponto, Tainá, você colocou muito bem, em relação ao Sputnik. Não é o único, né, mas esse é o mais importante. A presença do vírus replicante, do adenovírus replicante, deixando claro que não é o vírus da Covid, não está ali, não é esse o problema. Replicar significa que o vírus pode causar infecção. Um vírus, para causar infecção, ele replica e aí causa um quadro, etc. O adenovírus é um vírus muito comum. Ele causa resfriado, ele não é um vírus com potencial de doença grave, não existe pessoas hospitalizadas ou qualquer situação mais grave por adenovírus. Mas ter esse vírus replicante significa essa possibilidade. Isso não está claro e talvez talvez não, muito provavelmente, né, essa limitação para que a gente tenha tempo de mais resultados sobre isso, né, informações sobre isso. E isso acontece por falha na produção de boas práticas, em que um vírus que não foi totalmente inativado, né, que não tenha totalmente perdido a sua capacidade replicante, tenha escapado naquele lote. É essa a preocupação desde o início. Isabela, você vê com otimismo a meta, a Tainá falou agora há pouco, de vacinar todo mundo ainda nesse ano? Acha possível? Olha, Daniel, essa pergunta é uma pergunta que a gente tem uma chance de errar muito grande, né? O sonho é que sim, né? Aliás, com a Covid é isso, a gente sabe, meu Deus, mudou e eu disse, né? Porque assim, é isso mesmo, quando muda, não é porque a gente não sabia hoje, mas é porque mudou, porque os dados mudam, né? Então, assim, eu começo a ter esperança de que isso seja possível. Até o final do ano, não sei, até outubro, mas isso vai depender muito da concretização de todas essas doses de vacina que a gente tem prometida, que se concretize, que elas estejam, né, nas nossas geladeiras. Aí, Isabela Balalé, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização. Obrigado mais uma vez pelo bate-papo aqui na CNN. Muito bom. Um bom domingo para todo mundo e até a próxima.